Bom dia, 5h31. O pessoal aqui capricha, viu? E aí, Nai, me conte, tudo bom? Foi Tudo. fácil acordar 5h30? Acordou 2h30, 3h30, 5h30 mesmo? Acordou agora e já levantou, já tá assim arrumada? Como é que foi? Me conte. Acho que eu acordei umas três ou duas vezes antes do horário que eu botei para despertar. Botei para despertar 4h45. Aí eu acordei, falei, ainda é quarto, eu vou dormir de novo. Porque eu estava com tanto sono, fui dormir de novo. Eu disse, eu botei 4h45 para dar um tempo, para poder levantar, e a cara não está inchada de sono. Amém. Ah, tá não, tá tudo E certo. eu Tudo acabei no lugar. acordando 5h17. Deixa eu 5h17. só ler uma passagem e a gente começa, tá bom? Essa Tá bom. passagem está lá em Salmos, né? Eles É uma passagem que mostra a reconciliação deles, eles voltando para Jerusalém, né? Eles voltando do exílio. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: O Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandiosas coisas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Deus abençoe, Nai, e que possa falar muito através de vocês o testemunho, tá certo? Mas me conta aí, quem é Nai? Nai, Que não é Nai? Nai, antes de Jesus, era bastante complicado, né? Era uma menina desobediente, que eu achava que eu amava a minha família. É, não, eu amo a minha família, mas eu não passava nenhumas datas comemorativas com elas, porque eu queria sair com os amigos para beber, porque eu achava que, como eu estava nova, eu tenho que me divertir, eu tenho que viver a minha vida, porque daqui a pouco tudo isso se passa. E eu não curti nada, porque eu estava em casa. Eu achava isso. E teve uma vez que eu cheguei da escola, eu estudava à noite, e aí um irmão, né? Eu amava esses cultos assim, na rua. Quando eu via, eu parava, porque o temor do Senhor ainda estava ali, que desde criança, eu, minhas irmãs, ia para a igreja. Conheci Jesus, na verdade, através, primeiro, quando era criança, da comida, né? Porque aí passávamos muita dificuldade, e aí as meninas da Universal ia lá buscar gente para poder levar em um sábado para passar na igreja, e aí tinha lanche. O que me pegou foi o lanche. E nessa de ir para a igreja por causa de lanche, eu acabei me apaixonando por Jesus. Eu ia por conta da comida, mas tinha outro tipo de comida lá que alimentava o meu espírito, né, e a minha alma. E aí eu cresci indo para a Igreja Universal, sozinha, junto com minhas irmãs depois, mas eu ia mais sozinha. Chamava minhas amigas, sempre eu gostei. Se era algo bom para mim, eu queria compartilhar. Mesmo pequenininha, eu queria compartilhar. E aí eu brincava, quando eu também era criança, eu lembro que eu brincava de fazer culto. Eu gostava tanto dos cultos da tia, que eu dizia, quando eu chegar em casa, eu vou fazer o culto lá para os meus amigos. Vou chamar os meninos, vou chamar as meninas e vou aproveitar, mandar eles levar o lanchinho para a gente comer depois do culto. Sempre eu pensava também no lanchinho. E nisso aí eu lendo a Bíblia quando era criança para os meus amigos e, e até para mim mesmo, né? Porque eu não conhecia Jesus, aí eu lia a Bíblia sem entender nada, mas eu lia. E aí cresci. Eu me batizei, depois que eu me batizei, eu me afastei do caminho do Senhor. E quando alguém chegava assim, para falar comigo sobre Jesus, eu dizia: eu já conheço tudo, porque o que as pessoas que estão fora
o que mais, quando ela se afasta de Jesus, quando chega alguém para querer evangelizar, ela sempre vai dizer que já conhece. Não, eu já conheço, eu evangelizava, eu fazia isso, fazia aquilo, mas eu entendi que quando a gente conhece a Cristo de verdade, pode estar o barco balançando, pode estar passando o pior vendaval, a gente se segura, porque a gente, na verdade, é quando fala é, da semente que foi lançada, né, no solo, na terra, na rocha, mas quando ela é lançada na rocha é diferente. Não é como aquela alegria momentânea, pá, 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 e daqui a pouco fora. A palavra acabou não entrando. Então, eu não conheço a Jesus porque a palavra ela não chegou até o objetivo que era para ela chegar. E nisso eu dizia, né, que conhecia, mas quando o povo ia lá me evangelizar e eu estava bebendo, eu acabava escondendo o copo. Eu dizia, ai meu Deus do céu, os irmãos. Meu Deus. Aí eu escondia o copo e eles ficavam lá conversando. Daqui a pouco eu começava a soltar e jogava o copo fora. Aí chegou um grande dia que Deus me deu, como o irmão na rua falou, que Deus, que ele fez um culto lá quase perto da minha casa e falou que Deus ia me dar um presente que ia mudar a minha vida. Eu não sabia que esse presente ia ser David. Não sabia. E aí, né, eu continuei, David nasceu, eu continuei a viver, eu achando que eu estava vivendo a minha vida, mas na verdade eu não estava vivendo porque era um vazio. As pessoas que estão lá fora bebem, usam droga, pega vários homens ou várias mulheres para preencher um vazio que não tem como preencher. Eu entendi que esse vazio ninguém era capaz de preencher. Um vazio que existia dentro de mim, um vazio grande, profundo, que era tão enorme que quando chegasse o momento certo de ser enchido, nunca mais eu ia querer saber do mundo, porque o mundo, na verdade, ele nos machuca. Eu, quando estava afastada, eu gostava de cantar uns louvores para mim. Quando eu via alguém evangelizando, eu dizia, um dia eu estava lá, hoje onde eu estou. Aí eu cantava Fernanda Brum, volta para casa, volta para a igreja. Aí eu cantava esse louvor para mim, daqui a pouco eu estava eu cantando Cristina Mel e uma música do Filho Pródigo e chorava. Dizia, Deus, eu vou voltar, pai, eu vou voltar. Não sei quando, mas eu só te peço essa oportunidade. Me dê essa oportunidade de voltar. Porque eu não quero mais viver nesse vazio, eu não quero mais viver assim. Eu não quero viver de curtição. As pessoas, que meu sonho sempre foi casar. Então eu acabava dando chance e daqui a pouco as pessoas brincavam com o meu sentimento, porque no mundo é assim, quando a gente não conhece a Jesus, é assim, até o certo ponto da gente conhecer Jesus e se dar o seu próprio valor. E aí era meu sonho. Eu era doida para ter uma família, doida para poder casar. E aí eu me machucava demais. E nisso, antigamente, sem Jesus, eu dizia assim, me trair, que nada eu traio também, porque eu não quero saber, sou eu que vou levar a ponta, também vou descontar. Então, meu negócio era descontar. Eu queria descontar o que estava fazendo comigo. Então, isso eu estava acabando. O diabo colocava essas coisas na mente e eu acabava não me dando esse valor que hoje eu sei que eu tenho. Um valor que é impagável, pagar novamente. Não tem como pagar novamente uma coisa que já foi comprada. E O como que já foi foi essa volta? comprado, Como o foi que que já você voltou? eu voltei através de uma ex-sogra minha, né? Ela me levou para a igreja, a gente estava indo visitar. A gente ia visitar as igrejas e aí ela chegou, me levou em uma igrejinha Mas você ia pequenininha. pela comida ainda não? Ou tava indo... Não, estava indo mais pela comida, não. Dessa vez, não. Só foi aquele momento ali de conhecer Jesus, que foi pela comida. E depois de grande,
Eu fui porque aquele temor, e eu dizia, e também eu queria assim, ó, eu dizia, rapaz, minha sogra tá me chamando para ir para o lugar bom. Como é que eu vou dizer a ela, ficar enrolando ela que não? Eu tenho que ganhar a sogra, né? Se ela tá me chamando para um lugar bom, porque ela sabe que eu tenho o potencial de ser uma melhor nora para ela, então ela tá me empurrando para um lugar maravilhoso. Esse negócio de sogra é muito bom, né? É. Quando é tipo mãe, é muito bom. E aí ela me levou. Chega, eu sempre ia agradecer ao Senhor por ter colocado ela assim na minha vida, né? Que é através dela que eu fui. E quando eu voltei para Jesus, eu era apaixonada por carnaval. Eu dizia, nada nem ninguém vai me fazer deixar de ir para carnaval, porque está no meu DNA. Eu dizia isso, que estava no meu DNA, estava no meu DNA. Aí, em fevereiro, uma semana antes do carnaval, porque o carnaval começou no final de fevereiro, dia 27, se não me falta a memória, foi dia 27, uma semana antes, eu aceitei a Jesus. Quando chegou o dia de carnaval, não vou mentir, eu fui para o carnaval. Deus, ele é tão assim incrível, não dá para comparar o amor de Deus, não. Ele é tão incrível que eu fui para o carnaval, mesmo aceitando. E eu aceitei a Jesus, o coração, a palavra ardeu tanto, que o coração explodia de alegria ali. Mas eu fiquei assim triste, eu disse, meu Deus, semana que vem é o carnaval. E agora o que é que eu faço? Eu disse, se eu aceitar, não vou poder ir. E se eu ir me acontecer alguma coisa, eu morrer lá, porque eu estou desobedecendo? Eu tinha um medo de morrer, eu tinha um medo de ir para o inferno. Mas também, voltando, né, assim um pouco, o presente que Deus me deu, eu inventei algumas mentiras, enganei uma pessoa, disse a essa pessoa que ele era o pai, sem ser. Porque assim, eu tinha uma certeza e uma dúvida de quem era. A certeza ardia no meu coração, porque na verdade a gente sempre sabe. Eu namorava antes e aí o menino me traiu, como eu disse, essa história que eu sempre quis me vingar. Se me traísse, eu traía também. E nisso eu acabei tendo um David, essa consequência de vingança. E aí eu fiquei na dúvida, literalmente na dúvida. E aí isso me machucava, porque eu dizia, eu prefiro ir para o inferno. Como é que eu vou contar agora a verdade? Se essa mentira já está enraizada. O povo está achando que é parente de David mesmo. Como é que agora eu vou contar? Ei, pessoal, ó, vocês não são. Eu dizia, eu prefiro ir para o inferno. Então, nesse dia de aceitar Jesus, veio isso tudo assim na minha mente. A minha mente chega a pessoa. E eu disse, Deus, eu preciso só de uma ajuda. Eu queria mesmo te aceitar, mas eu não posso, porque eu já disse que eu prefiro ir para o inferno. Porque eu mentia para me beneficiar, eu mentia, eu achava que era bom. Eu dar uma mentirinha aqui para você ver o ponto da mentira que ela pode causar na vida de um ser humano. E aí né, chegou o momento ali da verdade. Aí o menino que estava pregando lá, ele falou, irmã, como é seu nome? Eu disse, Nai. Nem falei meu nome, Iraí, eu disse, Nai. Aí eu falei, Nai. Ele disse assim, ó, em João 16:8 vai dizer, quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Quando ele falou isso, veio uma luz assim, ó, e iluminou a minha mente. Eu disse, eu quero aceitar Jesus, eu aceito. Aí eu aceitei. Nesse processo, fui para o carnaval. Quando chegou 2018, eu já tinha deixado de beber já tinha deixado de usar roupa curtas, que eu gostava de dizer, não, eu tenho que mostrar meu corpo agora. E hoje eu entendo que meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, ele não é papel de amostra. Eu tenho que valorizar o que Deus me deu, o meu corpo, porque ele habita. E se ele habita, não precisa estar eu mostrando de papel de parede, não precisa eu estar me desvalorizando como mulher, não precisa eu estar me desvalorizando como mulher. E aí eu é, aceitei a Jesus, chegou 2018, carnaval veio de novo, aí foi minha hora de dizer não. Foi minha hora de ser
de ser forte, que 2016 Carnaval foi sua prova. foi, foi a minha prova. Quando bateu de novo, eu botei um espelho assim, eu nunca levei David para carnaval, porque eu tinha medo de meu filho morrer lá naquele lugar. Eu gostava, mas sabia que era Ele tinha perigoso. quantos anos nessa época? Quando eu aceitei, tinha 25 anos, 25. E ele, David? David tinha 3. E aí já estava indo para a igreja, ele amando. Ele queria até tocar na bateria. E aí, David me ensinou demais. David me ensinou. E aí, Deus colocou, né, David na minha vida para ser esse presente grande. E aí, chegou 2018, eu botei um espelho na minha frente. Comecei a conversar comigo. Eu disse, Nai, vem cá, que agora vai ser eu e você. Você está achando que você vai brincar comigo até quando? Eu disse, você está achando que eu vou para aquele lugar? Deixa eu te dizer uma coisa, porque eu aprendi. Quando eu fui para a igreja do pastor Gessé, que lá tinha um discipulado, eu aprendi muito no discipulado. E aí eu disse assim, olha, eu vou lhe dizer, eu renuncio minha carne, eu renuncio meu desejo, renuncio minha vontade, eu não vou. Não adianta você ficar aqui gritando, não, carne, porque eu não vou. Eu não vou para aquele lugar. A importância de ter um discipulado na igreja é bastante enorme, porque às vezes a gente só vai para o culto, sai ali, sai até cheio, mas não tem momento de estudo bíblico. Quando tem o momento de estudo bíblico, é o momento da gente se desbruçar do Senhor. E aí, né, tive vários líderes maravilhosos. Eu, antigamente, para estar aqui na tela, eu queria colocar, veio até na minha mente de colocar aquele cabelo, tal, colocar aqui, porque eu queria aparecer, eu achando que ia aparecer mais bonita na imagem. Mas o Senhor ontem me lembrou do que ele me falou em um retiro, que ele estava quebrando, porque eu, desde criança, eu tinha esse espírito de inferioridade. Não com minha cor, porque eu amo, mas era meu cabelo. Minhas irmãs, tudo o cabelo liso e eu, cabelo duro. Eu falava com a mãe, por que a senhora arranjou um homem de cabelo duro para ser meu pai? O das meninas, a senhora arranjou um homem de cabelo liso. Eu tenho esse cabelo duro, eu não consigo nem pentear esse cabelo. E eu chorava, porque eu me sentia inferior. Eu andava antigamente com roupa mais largada e minha prima dizia, Naí, sim, ninguém vai te querer não, filha. Então, isso foi implantando. Ela dizia, você tem que botar uma roupa mais justa, porque você tem um corpo bonito, tem que estar marcado, mostrando. Então, isso que o mundo nos ensina, que a gente tem que estar mostrando mesmo para chamar a atenção de alguém. E, na verdade, a gente esquece que a gente deve chamar a atenção de Deus. E isso, para quebrar, foi trabalho. Aí, quando eu cheguei nesse retiro, que eu andava só de mega. Eu não queria viver com a minha aparência, minha existência. Eu queria outra Nai, cabelo grande, mega mesmo. Não que é pecado, mas se torna pecado quando você não se aceita. Quando a gente bota algo no cabelo porque a gente não aceita o nosso, é pecado. Mas quando a gente bota só por botar mesmo, não, hoje eu vou colocar, não sei mais lá que dia, eu posso colocar de novo, é a diferença. Mas quando a gente entende que Cristo chegou para você ter a metanoia, porque se você não vive uma vida de metanoia, não tem como viver com Cristo, porque é mudança de pensamento. Porque eu achava que eu era mais bonita com o cabelo dos outros. Não, com Deus é mais, esse cabelo aqui pequeno está repreendido. Então eu pensava que alguém só ia me olhar se eu tivesse com outra aparência. Porque quando bota um mega, a aparência parece que muda. O rosto parece que muda. Fica bonito, fica. Mas aí eu aprendi, o Senhor, ele me tratou até o ponto de eu me aceitar, porque eu não me aceitava também. Então o evangelho, ele fez isso comigo, ele fez a metamorfose e está fazendo mais. E quando eu conheci aqui o meu líder Israel, dia maravilhoso para mim, viu? Foi o dia que eu, eu li a Bíblia, mas eu não lia totalmente a Bíblia. Eu conheci a Bíblia ano passado, conheci a Deus ano passado, direito mesmo.
através do estudo aqui que a gente tem todas as manhãs. É importante, é o que eu disse, um discipulado, um estudo bíblico, ele é importante, que às vezes a gente só pega ali na igreja, lê um textinho em casa, mas não consegue ler a Bíblia toda. É necessário a gente ler, porque até o próprio Satanás ele conhece. Então, até se vier um, o Satanás combater mesmo com a Bíblia, como é que eu vou conseguir falar algo de que eu não conheço? Eu só leio, tipo, a metadinha, o que eu quero. Vou ler hoje João, mas não leio nem João todo. Eu nem conheço a história de João todo, porque daqui a pouco eu já estou em Gênesis de novo. Então, nunca eu li assim a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, para mim, foi um marco conhecer vocês. Conhecer vocês na minha vida foi um momento que eu estava fragilizada. Eu precisava conhecer Jesus como um louvor que logo mais cedo colocou aí. Eu quero conhecer Jesus. Como é que eu conheço a Jesus se não tenho comunhão com Cristo, se eu não pego a Bíblia para ler, se eu não tenho essa intimidade? A gente cria intimidade quando a gente pega a Bíblia para meditar, não só ler. Porque se for ler por ler, também você não vai adiantar em nada, é meditar na palavra, meditar no que Deus está dizendo, porque Deus ele é tão misericordioso que a gente vai aprender, né, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, quantos irmãos erraram na fé, mas voltaram e se arrependeram. Deus ele expôs até os erros, eu aprendi com o Helder. É tão lindo quando eu aprendi isso. Deus expôs até os erros dos irmãos. Davi, eu só conheci a história de Davi também assim, por alto, por um trechinho da música de Samuel Mariano. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? Aí eu fiquei, oxe, Davi cometeu o adultério, filho? Então eu ficava assim, Moisés, oxe, Moisés matou. Então a gente, na verdade, diz que conhece, mas não conhece. A gente conhece quando a gente tem relacionamentos. Quando eu tenho um relacionamento com Cristo é diferente. Começa a ter a metanoia. Aí Deus colocou tudo no lugar. Quando eu disse aí no início que eu preferi ir para o inferno por conta de uma mentira que eu não queria dizer nunca, a, o rapaz que eu enganei, ele, quando David nasceu, né? David nasceu galego, amarelo, para quebrar a minha. E aí o menino falou assim: não tem como. Como é que é meu filho? Se você, se você é morena, eu sou morena, esse menino nasceu assim. Eu disse: ei, minhas irmãs é branca. Então, eu queria ter uma justificativa para tudo. Sempre eu queria ter uma justificativa. Mas chegou o momento, quando o menino já estava aceitando o que era, David estava com 5 anos, eu 2 anos no Evangelho. Eu cheguei para ele e contei. Mas eu achava que eu ia conseguir me perdoar contando. Mas aí, mesmo assim, ainda não consegui, porque David falava: mamãe, como eu queria ter um pai. Mamãe, aí isso aí me quebrava. Que eu dizia, eu tirei o direito. Por isso que nós, jovens, temos que ver o que estamos fazendo, porque não é só colocar uma criança no mundo. Ela precisa dos dois, o paterno e o materno. Ela precisa ser criada por esses dois, porque senão, como é que fica a identidade dessa criança? Eu me achava, eu dizia a Deus, teve uma vez que o pastor Jessé pregou sobre Samuel 12, né? Quando Natan chegou lá, e eu me senti que eu precisava tirar essa capa de mim. Eu disse, eu preciso arrancar, Deus, e eu não consigo. E chegou o pastor Celim e falou, Nai, Deus mandou lhe dizer que ele lhe perdoa do que aconteceu no passado. David não é um erro, David foi um presente, uma bênção, você vai entender depois. E aí eu cheguei, né, para Dedé, porque eu tinha certeza. No passado foi depois que eu comecei a ler a Bíblia, que eu vi os erros que foi exposto dos irmãos. Acendeu a esperança. A importância de ler a Bíblia é isso, porque acende a esperança por mais que você errou. Tem perdão, não importa se você mentiu para alguém, não importa se você matou, mas se você se arrependeu de fato, de verdade,
Não importa o que você fez, mas Cristo, ele vai fazer reacender a esperança novamente. Tem consequência? Tem. Mas quando Cristo está num barco, é melhor. É melhor. E chegou o momento, né? Eu conversei com o Helder, tinha conversado com o Cris quando teve a festinha lá em Israel que a gente foi, que foi para conhecer os irmãos depois de ler a Bíblia, tivemos nosso momento de comunhão, e mesmo assim ainda estava triste e dizia. Eu mostrei para Cris. Cris falou assim: Nai, meu Deus do céu, pode ter certeza, eu sabia que essa certeza já tinha aqui dentro de mim. Mas mesmo assim a dúvida me corroía, porque eu não tinha como dizer, David, eu a mostrava às vezes, né, que ele perguntava tanto, eu dizia, sei que se fizer um exame vai dar positivo, eu a mostrava. Aqui que é seu pai. E por que ele não fala comigo? David depois começou a dizer assim, se ele não gosta de mim, nem me importa mais, ainda bem que eu tenho um pai que cuida de mim, Deus. Mas, na verdade, não era porque Dedé não gostava. No momento, os dois erraram, como eu tinha conversado antes com ele. Ele falou, não, foi um momento de ignorância nossa e a gente vai consertar. Chegou o momento certo que ele realmente quis fazer o exame, porque o meu negócio era quando ele não estava aceitando fazer. Então, isso me quebrava, eu dizia, e agora, Deus? Eu preciso mostrar a identidade real de David, que ele tem irmãos, que ele tem a mim, mas ele tem um pai que nunca deixou ele, que foi o próprio Senhor Jesus. Que Deus ele sempre deu de tudo, desde quando David nasceu. Porque quando David nasceu, me botaram na cabeça que eu gostava de curtir e que era bom eu abortar. E eu disse não, eu disse eu não sou assassina. Eu disse eu sei que vai ter consequência para o meu erro, mas eu não vou matar ninguém. Eu disse, não, eu não quero, é um filho meu, ou filha, sei lá, porque eu não sabia ainda o que era. Eu disse, eu não vou matar. Não, eu não estou dizendo para você matar, ainda é um feto, eu disse, é vida. Pode ter acabado de ser gerado aqui agora, é vida, eu não vou matar. Eu disse, eu vou ter esse tormento pior na minha vida, e se eu não puder ter mais outro filho, porque eu matei? Então eu ficava na mente que eu iria tirar uma vida de uma criança que não tinha nada a ver dos meus erros. Eu disse, ninguém pode pagar minhas consequências, não. Não é mais o que é pequeno. Depois você pode ter outro. Eu disse, o que é pequeno cresce. E eu sei que Deus não vai deixar faltar nada. Deus deu berço, Deus deu tudo, tudo. Sacolinha da Natura com todos os produtos. Deus deu. Deus deu tudo a David. Até eu ficava assim, meu Deus, quando chegou perto, mesmo eu não sendo, mesmo ainda eu não aceitando a Jesus, quando chegou perto, faltava a saída da maternidade. Eu disse, não consegui fazer o cabelo. E agora, tomara que eu faça até por essa semana aí, porque eu tenho que comprar essa saída da maternidade. Daqui a pouco, uma amiga minha me chama e diz, Nai, vem cá, você já comprou a saída da maternidade de David? E eu disse, não. Ela, como Yuri, né? Saiu do hospital com 15 dias. Para mim, não era mais recém-nascida, eu não quis vestir a saída da maternidade. Você que é para você, está na caixa, está novinho, embalado. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu vi o cuidado de Deus. Deus sempre cuidou de David. Mesmo antes de eu começar a trabalhar na casa de Dida, eu levei o evangelho para lá. Era uma pessoa que não tinha contato com oração, mesmo antes. Deus cuidava de David, era roupa, era tudo. De sapato a roupa, David nunca faltou. E aí eu cheguei na casa de Dida. Foi o momento que precisava realmente. E antes, quando eu cheguei lá, foi 2016. Vida era onde você trabalhava. Só para É, explicar ao pessoal, não é isso? Dida era onde eu trabalhava. Foi aonde Deus me deu o primeiro emprego, né? Carteira assinada. E aí, cheguei lá, 2016, ainda não era crente. E aí saía com a família dela, tal, mas chegou o momento que eu aceitei a Jesus. E aí ela viu a mudança, ela, menina, realmente, como é diferente, né? Porque eu te conheci, você não sendo crente, você andava misericórdia. Eu dizia, a roupa dessa criatura, Jesus. Essa menina não tem medo de ser abusada, não.
Porque como é que a menina vem trabalhar com essa roupa? Ela dizia assim, eu dizia isso. Mas depois que ela falou assim, depois eu me acostumei com você, pronto, aí já não falei mais nada. E ela disse assim, como é a diferença? Seu rosto tá outro, Nai. E eu ensinava a Brena a orar, ela dizia, Nai, tem como você botar essa oração no papel que você ensina a Breno todo dia? Porque ele está me pedindo. Então, Breno, ele não tinha hábito de oração. Ele aprendeu através de quando eu voltei para Jesus, voltei de verdade. Gente, é maravilhoso, não existe nada melhor do que você espalhar o evangelho de Cristo para outras pessoas que não conhecem. E eu sempre apontei, Dida, lê a Bíblia, Dida, ora, Dida, você precisa. Então, eu sempre levei o evangelho. Meu patrão também não tinha esse costume. Ele botar pregações para ouvir, nunca tinha visto. Nunca. Nunca ele colocou. E olha lá que eu entrei para ver a diferença. Deus fez ela conhecer a Nai do passado e a Nai que Deus transformou. Ela dizia, Nai, a gente tinha uma relação, né, que eu contei sobre David, que ela perguntava sempre, eu dizia, tá no interior, mora em Sergipe, porque era um menino que eu tinha mentido. Então porque eu queria ter assim, para quando alguém me perguntasse, eu ter uma referência, né, de pai para David. Eu dizia, vai ter que ser esse aí mesmo. Mas glórias a Deus, eu glorifico o nome de Deus porque ele chegou na minha vida. Ele mudou tudo. Eu tive contato com escola de missões, que é a Jocum. Não sei se muitos conhecem. É maravilhoso. Eu aprendi que existe bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. A gente precisa propagar o evangelho. A gente precisa levar. Minhas amigas, quando assim lá na rua tem Natal, né? Cada um faz sua mesa com sua família. Eu passei a ficar em casa, fazer culto no lar para minha mãe. Eu passei, em vez de sair na sexta, voltar na segunda, só trazer dor de cabeça, eu ficava com meus pais. Eu achava maravilhoso estar com meus pais. Eu dizia, meu Deus, que tempo perdido é esse que eu tive, que eu achava que eu tinha que estar bebendo, é, me requebrando por aí. Mas, na verdade, eu precisava estar com minha família, aproveitar minha mãe, aproveitar o meu pai, que graças a Deus ainda tenho. E eu amo estar sentado com eles. E eu, depois, né, aonde eu ia, a conversa antigamente era mundana. E depois de Cristo, aonde eu não consigo falar de outra coisa, a não ser de Cristo. Ia na boca de fumo mesmo, levar a palavra. E para a honra e glória de Deus, 3 pessoas foram para a igreja, aceitaram Jesus, mudaram de vida, porque muitas vezes aí fora as pessoas falam que bandido bom é bandido morto. Assim como eu tive a oportunidade, nunca cheirei na vida, nunca usei drogas, mas eu dizia que minha droga era homem, porque eu queria homens e bebida. Bebia uísque, cerveja, mas eu nunca usei drogas, porque meu irmão, ele ensinou a mim e a minhas irmãs que quando alguém oferecesse, não era para ir, porque era um caminho sem volta, não tinha como mais voltar. E isso eu fiquei na cabeça, tanto que eu era bem mais magra, uma menina lá na rua, quando eu era adolescente, falou, não é porque você não fuma maconha para ver se engorda. Então, as pessoas sempre vão querer lhe empurrar para o mal. E eu dizia, eu não preciso de droga não, meu amor. Se eu quiser, eu vou na farmácia e vou lá e peço um remédio para poder engordar, para poder eu comer direito e engordar. Não preciso disso, eu preciso é mudar de vida, não é disso não. E nisso aí eu aprendi, né, a dizer não. Agradeço a Deus, teve outras que me ofereceu para poder cheirar cocaína e sempre eu dizia não, porque eu dizia, hoje me oferece, amanhã eu tenho que vender meu corpo, roubar, sei lá o quê. E graças a Deus que Deus ele implantou em minha mente de eu pelo menos não usar drogas, né, ilícitas. Mas eu usava, tipo, bebidas, né? Bebidas. Bebia muito, saía de E um bar, deixa eu ia te para outro. perguntar, né, uma coisa. Aí você estava nesse turbilhão lá com o David, lendo a Bíblia aqui. E aconteceu alguma coisa que mudou sua vida? Alguns desses sonhos foram realizados?
E esse turbilhão todo, né, aconteceu muitas coisas maravilhosas. Eu consegui, para honra e Só glória de temos mais Deus, 5 minutos. Aí eu tô te dando a dica para você já ir viu, preparando para o final. viu? É, eu, eu consegui, para a honra e glória de Deus, tirar um peso de mim depois de estar aqui, lendo a Bíblia com vocês. O peso, ele foi arrancado de mim. O fardo que doía foi arrancado de mim. Consegui realizar esse sonho de fazer um exame de DNA, ter o positivo com a pessoa que eu sempre tive assim, certeza de quem era o pai. E aquilo dali foi incrível para mim também, em agradecimento a todos os envolvidos, irmãos, né, que estavam em oração por mim. E Deus, ele fez uma festa, eu vou dizer que foi o próprio Deus, usou vocês, fez uma própria festa para David, uma festa missionária, com a característica de David, né? E foi emocionante esse dia, porque teve um culto de ação de graça naquele dia. Crianças que eu conhecia, eu levei, crianças que a gente nem sonhava em conhecer, estava lá, porque foi um culto, quando é um culto, é para ir todo mundo. Então, Deus ele realizou uma festa assim para David, que ele nunca teve uma festa com pula-pula, era o sonho dele ter uma festa assim, com pula-pula, piscina de bolinha. Foi muito maravilhoso, com temas, até hoje eu guardo temas, porque é para me lembrar da bênção que o Senhor fez na vida de David, porque Deus ele restaurou a vida de David também. Depois de eu ter lido a Bíblia, né, David ele foi restaurado também, que ele precisava, e Deus ele deu esse sonho maravilhoso a David, de estar lá reunido, como a gente ia para as ruas fazer missões, e aí foi um momento de ver aquelas crianças lá, crianças que precisavam de abraços, criança que precisava ouvir palavra, e eu vou dizer uma coisa a vocês aqui também, crianças que eu conheço, tenho como sobrinha, Alice, ela começou, ela quer dizer, Rafaela tinha ganhado uma Bíblia, Maria Clara também. Só que na hora, Érica pediu, minha irmã pediu, Rafaela, dê uma Bíblia, dê essa Bíblia a Alice, porque a Alice não tem Bíblia. E ela queria tanto uma Bíblia, dê a Bíblia a ela. A Alice ficou tão feliz que até hoje a Alice pede à mãe. A mãe é afastada do caminho do Senhor. E eu creio que esse aniversário de David chegou para poder, assim como eu votei, né? Chegou para ter uma estratégia do Senhor dentro da casa de Marcileide. E a Alice começou a dizer: Mamãe, a gente precisa ir para a igreja, viu? Foi lindo o aniversário de David, a tia lá pregou. Então a Alice ela ficou com aquela chama acesa, pequenininha, mas com a chama acesa. A Alice já estava com 6 anos, já tinha feito 6. E a Alice ficou com a chama acesa, e o mais lindo foi de quando a tia lá pregando perguntou a uma sobrinha minha. Ela perguntou a todas as crianças, que as crianças, se visse Jesus naquele dia, o que ia pedir. Muitos falaram que queria o gato de volta, outros era brinquedo, todos falaram tanta coisa. E aí Maria, ela falou que queria ver a avó dela andar, que é a minha mãe, voltar a andar, porque mãe antigamente ela andava. Depois ela parou de andar de vez. E aí Maria falou isso, quebrantou ali. Meu Deus, foi tão maravilhoso, aquele momento, que foi gratificante. Levo essa gratidão para o resto da minha vida, porque foi um Amém. momento de missões mesmo. Foi como eu e David e as meninas levavam, vendia pipoquinha na rua para ajudar o projeto de missões, que foi relatado até no aniversário dele. Então, foi um momento incrível, maravilhoso. Deus deu aniversário lindo a meu filho, todos lá, né, envolvidos. E as coisas rendeu tanto, foi tão assim de Deus, que rendeu, que eu levei até para minha rua e compartilhei com outras pessoas que não puderam ir no momento. Foi maravilhoso tudo Amém. que o Senhor fez. E Nai, também,
Pode Depois falar, do pode falar. Aí também, depois do daqui da leitura, eu tinha dito aqui o que meu sonho era, o quê? Ter uma família. Deus, ele me deu uma família. E eu agradeço ao Senhor, porque tudo foi se encaixando. Primeiro exame de David, depois Deus deu uma festa. Ele conheceu o pai dele de sangue, mas conheceu o pai que o Senhor quis presentear ele. Então, isso David pedia ao Senhor um pai. E Deus ele deu alguém que ele pudesse reconhecer como pai sendo criado. Então, através de ler a Bíblia, tudo se encaixou, tudo foi colocado ao seu devido lugar e eu agradeço ao Senhor por tudo que ele fez e por tudo que ainda vai fazer. Amém. Era a minha pergunta essa. Você quer que nós oremos por quais projetos em sua vida? Missões. Eu amo missões e quando eu fui em Jocum, é, acendeu mais a minha chama em saber que existe bilhões, 3 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus. E, né, a gente lá falou sobre a Índia, aquilo ali partiu meu coração e eu falei, Jesus, eu estou fazendo o que mesmo? E ali ainda eu não estava nem lendo a Bíblia toda. Quando eu li, aí que eu tive a certeza que eu quero missões na minha vida, que meu Amém. filho, que também tá sendo gerado aqui dentro de mim, também eu fico profetizando que ele ame missões. David continue sendo um grande missionário do Senhor. Everton também participou com a gente esse ano do grupo de missões de lá da igreja, onde eu congregava. Então, deu para ver que é uma família que vai servir o Senhor muito em missões. Eu quero que ore por esse projeto. Amém, Nai. Obrigado por trazer. A gente vai agora orar por você, por seus Meu projetos, por amigo, sua família. graças a Deus te Deus. abençoe, viu? E que esse Amém. aqui, esse testemunho seu, seja um braço grande que Deus use para enxergar em muitos lares, em muitas jovens, muitas Amém. pessoas que estão e podem sair de posição como você estava, né? E possam agora glorificar a Deus, né? Por tudo que ele vem feito, vem fazendo, né? E ainda há de fazer. Amém.